Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Recovery. Nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas aí que o pessoal sempre está perguntando, sempre estão me perguntando nos comentários e lá no canal Eletrolar também, sempre o pessoal está perguntando e nós vamos responder nesse vídeo. Quais das resistências usa para assar bolos? Quais dessas resistências são usadas para assar pães? Existe alguma diferença entre assar pães e assar bolos? Eu vou responder aqui. Qual o tempo ideal para assar bolo? Qual o tempo ideal para assar pães? Certo? Precisa aquecer o forno antes de assar? Lembrando que esse forno é só fictício mesmo, ele não está em funcionamento. É só para a gente gravar o vídeo aqui para me responder a pergunta de vocês, certo? Então vamos lá. Quais das resistências usar para assar bolo? Primeiro eu quero dizer para vocês que eu asso bolo há muitos anos. A minha esposa que assa e eu também asso. E a gente já tem uma experiência muito grande em bolos, certo? Então aqui eu vou te passar para vocês a informação. Qual dessas resistências aqui vocês vão usar para assar bolo, certo? Pessoal, na minha experiência como boleiro, sou boleiro porque asso bolos, também asso pães, certo? Eu mexo com conserto de eletrônica, mas lá na minha casa, às vezes eu ajudo a minha esposa também a assar bolos. Então a gente sabe muito bem o que eu estou falando aqui. Eu já vi vários canais ensinando a assar bolos usando as duas resistências de baixo e as duas resistências de cima, certo? Segundo eles lá dão certo, mas no meu caso eu tenho certeza que se você seguir os nossos conselhos, as nossas dicas, seu bolo vai ficar perfeito, certo? Quais das resistências então para assar bolo? Pessoal, você vai selecionar aqui no botão seletor as duas resistências de baixo, tá pessoal? As duas resistências de baixo. Você vai colocar o bolo no segundo nível aqui, tá? Certo? Você pode até fazer com o primeiro, mas tenta usar o segundo. Então veja bem, você vai colocar aqui, ó. Então vamos lá que eu vou passar para vocês as configurações certinho para você assar seu bolo. Então vamos lá que eu vou passar para vocês as configurações que você não vai errar. Seu bolo vai ficar perfeito, tá? Primeiro, você vai usar as duas resistências de baixo, igual eu disse para vocês. Duas resistências de baixo, certo? A temperatura, tá? Temperatura, pessoal, vocês vão usar 190 graus, certo? Você vai vir no seletor de temperatura aqui e vai deixar em 190 graus aqui, certo? O tempo, você vai colocar 60 minutos, certo? O que vai acontecer? Se chegar em 60 minutos, você perceber que o bolo não tá bom, você deixa aí mais uns 10 minutos, 5 minutos. Isso é questão de bom senso, porque vai depender muito da temperatura que você tem aí na sua casa, na sua região, tá certo? O tempo ideal, 60 minutos, certo? Precisa aquecer o forno antes de assar o bolo? Pessoal, vocês podem deixar 10 minutos antes. Ou seja, você coloca o forno para aquecer 10 minutos, certo? E você coloca, depois que ela aquecer 10 minutos, você coloca mais 60 minutos e pronto, e deixa o bolo já assando, certo? Então você vai deixar o forno com a porta fechada, vai pré-aquecer ele por 10 minutos, depois você vai abrir a tampa rapidinho, colocar o bolo e selecionar aqui 60 minutos, certo? E eu tenho certeza com você que seu bolo vai dar certinho. Ivan, mas eu já vi canais ensinando as duas resistências de baixo, as duas resistências de cima. Sim, pessoal, eles ensinam, mas a pergunta é, será que funciona mesmo? Será que os bolos que eles estão assando lá realmente são eles mesmos que estão assando? Certo? Isso já aconteceu aí, algumas pessoas reclamando com a gente aí sobre essa questão aí, certo? Eu já vi relato aí de pessoas dizendo que algumas pessoas até compram os pães
na padaria e na hora que vence aí os minutos, eles colocam os pães dentro do forno e acaba de filmar, né? Até porque pães de sal em fornos elétricos não fica bom, tá, pessoal? Até o momento que eu saiba, não. Só pães caseiros, tá bom? Que vai dar certo aqui, tá? Pão caseiro de sal ou de doce, tá? Mas pães francês não dá certo no forno, pelo menos até o momento que eu já tentei, não deu certo, tá certo? Então, respondi a pergunta de vocês, certo? Alguns canais utilizam as duas de baixo e as duas de cima, mas será que realmente funciona mesmo? Foi comprovado? Então faça esse teste que eu passei para vocês agora, certo? As duas resistências de baixo, 190 graus, pré-aquecer o forno por 10 minutos antes e 60 minutos, que é o tempo ideal para poder assar o bolo. Mas caso você observe, tá, que ele não assou durante 60 minutos, você coloca mais 10 minutos, certo? Aqui também vou responder uma pergunta que eu tenho certeza que o pessoal deve estar na dúvida. Ivan, e aí se eu quiser dar uma douradinha no bolo? Então, pessoal, se você quiser dar uma douradinha no bolo ou no pão, o que você vai fazer? Quando estiver terminando os 60 minutos do bolo ou do pão, você vai ligar somente você vai deixar de baixo ligado, as duas resistências de baixo ligadas, e você vai ligar de cima por mais uns 5 minutos, tá? E vocês vão ver que o pão vai dourar certinho e vai assar perfeitamente, tá certo? Então, pessoal, minha dica aí, tá? As resistências ideais para assar pão e bolo. Duas resistências de baixo, certo? Segundo nível aqui, 60 minutos o tempo e a temperatura 190 graus. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixa a notificação ativada. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!